Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, vocês estão vendo que eu tô sozinho, a Débora não está aqui. Hoje o vídeo será Guilherme na cozinha, então DJ, vulgo Léo, solta a vinheta! Hoje um prato um pouco mais simples pra gente começar essa série de Guilherme e Débora na cozinha. Então é uma receita que todo mundo pode fazer, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu joinha, escreva um comentário se você sabia ou não dessa receita. Tá certo que o título dela tá no vídeo, então tanto faz. Mas antes de tudo eu vou contar um pouquinho da história dessa receita, que é a brusqueta. Mas Guilherme, de onde surgiu essa brusqueta? No caso o nome, ou o produto, ou a comida, ou o appetizer. A brusqueta, como vocês podem imaginar pelo nome, ela surgiu na Itália, mais comum na região de Lácio. Basicamente é um pão tostado, tanto que bruschio significa mais ou menos pão tostado, ou fatia tostada. E além disso ela tem outros surgimentos na Toscana e em outras regiões da Itália também. Bom, é um prato antigo, muito antigo nisso. Ela é pré-datada antes de Cristo, então tipo, tem mais de 2021 anos, aparentemente, assim, lá pra trás. E ela era comum com a galera que trabalhava nas áreas rurais. Por quê? Eles utilizavam pão que sobrava, um pão italiano que sobrava, e colocavam algumas coisas neles, por exemplo, tipo azeite, tomate, ou o que tinha na época, e fazia tipo uma mini refeiçãozinha para aproveitar o que sobrava. Então, basicamente a brusqueta é um pão tostado com uma coisinha em cima e só. E era mais comum com tomate. Porém, quando foi pegando um pouco mais do mundo, as pessoas foram incrementando bastante. Então, hoje que muita gente conhece a brusqueta só com pão tostado, com tomate, que é com azeite e manjericão e um pouquinho de orégano, tem gente que também faz brusqueta, por exemplo, de shimeji, que é um cogumelo. Outras pessoas já fizeram até com pasta de azeitona. Então, o que significa? Basicamente, você constrói uma base, que no caso seria a fatia de pão tostado com um azeitezinho em cima, ó. E aí você coloca em cima alguma coisa que você gosta. Bom, não destrói o cenário. Bom, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. É uma brusqueta com mortadela, né? Então é uma brusqueta totalmente desvirtuada, talvez da original. Mas também eu irei fazer uma com tomate. Sem manjericão, porque não tem manjericão aqui em casa. Mas vai ser uma brusqueta. Então, vem com a gente para essa receita. Bom, galera, hoje vocês vão ver ter uma visão diferente desse vídeo. Vocês vão ver as mãos, basicamente só. Mas elas estão bem limpinhas. Bom, e é um prato bem simples de se fazer, como é que eu mencionei, a gente vai fazer uma brusqueta de mortadela com um pouquinho de queijo, orégano, pimentinha e um pouco de noz moscada, mas é opcional, além de um beijo de um azeite. Mas outra coisa, a de tomate ela leva tomate, azeite e orégano e um pouquinho de sal só pra dar aquela guaribada. Se você tiver um pouco de manjericão, vale a pena também colocar. O primeiro passo, e um dos mais difíceis que você vai ter, será ralar a mortadela e o queijo. Leva também um pouquinho de alho, mas o alho eu vou explicar para que serve. Aqui temos uma vasilha e um ralo. É óbvio que ia ter um ralo. E primeiro a gente começa só ralando mesmo os ingredientes. E não se preocupe, se sobrar por causa do pão, esse tipo de coisa, você consegue guardar congelado, né? Então, tipo assim, você pode fazer uma grande quantidade de brusqueta, guardar e ser uma pessoa feliz no futuro, comendo na tarde, comendo de janta, impressionando os contatinhos. No caso, essa de mortadela, porque talvez a de tomate fique meio estranho se você guardar, porque aí não vai dar muito certo. Porque, né, o tomate vai soltar água, e eu acho que congelar não vai ser bom, e você não vai assar a brusqueta com o tomate lá, então vai ser basicamente o pão tostado, com uma receita mais original. Ponto, galera. Essa questão dos ingredientes, tipo assim, vai muito a gosto e da quantidade que você vai fazer. Então assim, eu vou colocar mais ou menos quanto que eu vou usar, e aí vocês fazem na casa de vocês, se vocês fizerem na casa de vocês. Espero que vocês façam, marca a gente no @lerolê,
E a gente vai repostar, então vai ser bem divertido seguir essa receita aqui. É uma receita bem simples, então é basicamente uma base aqui para fazer. E agora a mortadela. Bom, a mortadela tem um detalhe. Essa daqui não é a que eu gostaria de usar. A que eu gostaria de usar é aquela da Turma da Mônica. Sim, eu tô falando a marca. Por quê? Porque como é uma mortadela mais focada para o público infantil, ela tem um sabor um pouco mais leve, mais sutil. Então assim, tende a ter menos gordura, não ser um sabor muito mais forte. Então ela tem um gostinho mais gostoso para essa receita. Mas aí se você não achar a da Turma da Mônica, como eu não achei, compre a que você achar gostosa. Vai dar certo. Eu ralei aqui metade daquele pacotinho pequenininho assim, da mortadela, um pouco do queijo também, e agora eu vou dar uma misturada para dar uma incorporada, uma homogeneizada nas paradas. E se eu ver se está faltando queijo, como eu acho que está faltando queijo, eu vou ralar um pouquinho mais de queijo, que aí é para ficar mais gostoso. Se vocês acharem que tá bom, beleza. E aí vocês vão fazer mais da forma que vocês acham mais gostoso também, tipo, talvez não coloque queijo sem lactose, etc. Bom, vou ralar um pouquinho mais de queijo, cortar um pouquinho mais de queijo, já volto. Alguns momentos depois. Agora eu vou dar aquela misturada, eu acho que foi bom de queijo. Repararam que, tipo, até que foi poucos ingredientes, assim, e rendeu bastante coisa. Isso daqui você, caso não tenha o pão suficiente, ou tenha um pouco... não tem pão suficiente, vocês conseguem deixar guardado na geladeira e colocar tipo numa rapidez da vida, e nos bagulho diferente. E agora vem um pulo do gato, que é a noz moscada. Ela é totalmente opcional, mas ela dá um sabor diferente. E assim, dá uma complementada, porque como a noz moscada tem um sabor mais amadeirado, uns bagulhos assim meio diferentosos, solta uns aromas, eu fico imaginando as pessoas que sabem realmente cozinhar falando sobre isso daqui, eu falando uns bagulhos diferentosos. Mas assim, a noz moscada ela vai dar um tom mais amadeirado e vai dar uma complementada no sabor também. Eu falar que nem aqueles vídeos de culinária, nossa, soltam uns aromas aqui maravilhosos enquanto você rala a noz moscada. Se você tem alergia, não use, tá? Além disso, eu vou colocar um pouquinho já de orégano aqui, mas eu vou finalizar com orégano depois. Mas você vê que foi bem pouquinho. E um pouquinho de pimenta. Também é opcional, gente, é que eu gosto. E aí, novamente. Tá pronto? Ou no caso, nosso recheio. Agora a gente vai para o outro passo, que é um pouco mais complicado assim, que é cortar o pão. Hoje a gente vai usar esse pão aqui, é um pão rústico. No caso é uma baguete, ela não tem glúten, então assim, se você não tiver, ou se você tiver problemas com glúten, ela é boa e como ela é um pão de fermentação natural, ela vai fazer a digestão melhor. Talvez seja a parte mais cara dessa receita, mas essa baguete aqui tem aproximadamente uns 30 centímetros, eu espero que seja 30 centímetros. Ela custou R$5,50, mas se você não tiver, pode usar o pão francês, mas deixa ele dar uma dormida para ficar melhor para cortar, porque para ele não esfarelar, então você vai cortar ele sempre na diagonal. E uma coisa, deixa um tabuleiro perto, ou 2 tabuleiros perto, porque é que nem eu falei, pode sobrar ou não. Bom, o corte você vai fazer mais ou menos assim, eu sou péssimo para cortar, mas você vai tentar fazer o seguinte, sempre na diagonal, porque não assim, na horizontal. Reto no caso, porque reto cabe menos recheio, assim cabe mais, entendeu? Fica a dica. Então você dá aquele corte assim, ó, não deu muito certo, mas legal, assim. E aí o primeiro corte fica assim, pô Guilherme, mas você vai jogar fora? Não, você come. Você come. Você não vai jogar pão fora, você come pão. Você joga um azeite, coloca ele passar, fica uma torradinha top. Geralmente é 2 dedos. Eu vou seguir isso sempre no padrão? Possivelmente não. Mas tente cortar tipo 2 dedos, porque aí não fica tão fino, mas também não fica tão grosso. Sim, o pão é duro mesmo. E vocês percebem que eu não tenho muita coordenação. Mas ó, ele não fica tipo muito retinho, assim, ou no caso. Sim, ele não fica assim, cortadinho, mas ele fica maior. Então aqui cabe mais recheio. Aí se você apertar, cabe mais recheio ainda. Então aqui mais ou menos.
talvez realmente seja a parte mais difícil, porque esse pão realmente é duro. E a minha faca também não ajuda. Se você tiver uma faca de pão que é maior, talvez ajude mais do que essa faca. Essa faca tem serra, mas ela é pequena. É muito bom. Vou só dar uma limpada nisso daqui, porque podem dar uma chegada aqui em casa e falar, nossa, que bagunça. Mas não está uma bagunça. Bom, aí vocês me perguntaram porque eu mostrei o alho, né? O alho ele é bem simples, na verdade você vai usar tipo metade de um alho. Tem algumas dicas para abrir o alho. Você pode usar a mão ou usar a faca para fazer esse movimento. E quando você faz isso daqui, você está quebrando ele. E aí o negócio fica mais fácil de sair. A casquita. Ficaria mais fácil de sair. É isso aí. Viu? Mais fácil. Não foi um ótimo exemplo porque ela demorou um pouquinho mais pra sair. Mas deu tudo certo. Você vai cortar ele aqui no meio. Você tem 2 bandas de alho. E aí você vai pegar um pãozinho, e vai fazer isso daqui, ó. Você pode fazer dos 2 lados, mas faz só de um. Dos 2. Por que você tá fazendo isso? Você tá dando aroma pro pão. Então, tipo, ele ainda vai complementar um pouco do sabor. Se chama construção de sabor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Posso estar fazendo de jeito errado? Posso estar fazendo de jeito errado, mas o intuito é dar dicas pra vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu cozinhando e mais pra frente a Débora cozinhando, deixa nos comentários. E que tipo de receita vocês gostariam que a gente fizesse. Não se importem, a Débora sabe muito bem cozinhar e ela vai conseguir fazer várias receitas bem complicadas. Aham, sei. Bom, aquele pão de 30 centímetros deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brusquetas. E talvez aquele recheio dê mais pra 11 do que pra 11 brusquetas. Então não se preocupe, então tipo assim, rende bastante. Então assim, essa questão do pão, vocês podem investir num pão mais gourmetzinho, mas é mais legal, dá um sabor diferente. Um outro detalhe, você agora dá uma regadinha no azeite. Não precisa ser muito, mas se você quiser fazer muito, você pode. Quem sou eu para julgar você na cozinha? Porque o azeite dá um tchau. E é basicamente isso, né? A receita agora, no caso, é a gente colocar como recheio na brusqueta. E eu vou preparar daqui a pouco, mais pra frente, quando estiver quase pronta, a brusqueta do tomate. Eu tô usando tomate hoje, um tomatinho cereja. Mas você pode usar qualquer tipo de tomate. Pode ser o normal, aquele gordinho. Pode ser o italiano. Fica a seu critério. Não muda muita coisa, não. Você pega um punhado. Você coloca aqui. Eita, caiu tudo. Oh, não. Você dá uma apertada, pô. Dá uma apertada, que se é uma pessoa feliz, você quer comer isso bem recheado. Ih, sujou todo o tabuleiro. Mas o legal é você fazer, tipo, talvez em cima do negócio. Porque aí se cair, você não vai sujar o seu tabuleiro. Aí você pega e vai colocando. E o legal é o seguinte. Guilherme, mas tá feio, mas confia, o queijo vai derreter, vai fazer uma crosta gostosa na brusqueta. E assim, tenta deixar elas um pouquinho separadas, uma de cada uma. E aí você vai colocando um pouco mais do recheio também nelas, assim. É como se fosse uma pizzinha, gente, olha só. E assim você tenta, tipo, preencher os lugares pra sempre ter, tipo, a mordida que você for fazer, ela vai ter recheio. É uma receita simples, fácil e muito gostosa, que todo mundo consegue fazer. Que é basicamente ralar o queijo, o negócio, você só tem que ter cuidado pra não se cortar. E usar uma faca boa na hora de cortar o pão. Bom, as outras eu vou usar, sobraram 3 outros pedaços, eu vou usar por questão do tomate. Eu vou lavar a mão e aí a gente volta já já. Bom, gente, agora basicamente finalizou a brusqueta. Eu só vou fazer, tipo, esse negocinho aqui, tipo, colocar um pouquinho mais de orégano. Nela eu coloquei o alho que sobrou aqui, porque quando ele for cozinhar ele, tipo, isso daqui for assar, ele vai soltar um pouco mais de aroma. Então vai dar um tchan mais na brusquetinha. E eu vou colocar no forno, eu pré-aqueci ele por uns 10 minutinhos, mas pode ser 5 minutos, porque assim, quando você tá cozinhando é legal não deixar no forno, colocar no forno frio. Então deixa ele já mais aquecido, né, pré-aquecido, né, no caso eu coloquei ele pré-aquecido a 200 graus.
E aí você coloca e a brusqueta tá boa quando ela dourar. Bom, o tomate é o mais fácil, na verdade. Como são só 3 brusquetas, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 tomatinhos. Então o que eu vou fazer? Nesse caso, eu quero fazer o seguinte. Eu vou dar no meio, eu vou cortar. E a minha geladeira despertou. Então, e aí eu vou cortar mais uma vez. Tem uma faca afiada, porque aí senão você estraga o tomate assim como eu fiz. Eu vou jogar fora? Não. Mas tem uma faca afiada. Vou trocar de faca. Talvez um pouco mais ignorante. Aê! Vou colocar num pote. Bom, deu basicamente só isso daqui de tomate, mas acho que é o suficiente. O que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Vocês perceberam que eu gosto um pouquinho, né? Eu coloco muito. Orégano, azeite. E eu vou colocar uma pitada de sal. Bem pitada mesmo. Vou mexer com uma colherita, literalmente uma colherzita. Talvez eu coloque mais tomate mais pra frente, mas acho que esses daqui estão o suficiente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pegando um pouquinho de gosto. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, um pouco de manjericão, você poderia colocar para ele ficar também. Ou alguma outra erva fresca que você gosta, um pouco de alecrim, esse tipo de coisa, manjerona. Bom, aí eu volto quando as brusquetas estiverem assadas e aí eu monto pra vocês, mostro pra vocês também. Esse é o resultado da brusqueta, vocês estão vendo que ela fica bem... o queijo bem derretidinho, fica bem de boa. Levou mais ou menos uns 15 minutos, 10 minutos, a gente tá usando aqui, eu uso aqui um forno elétrico, então ele tende, pelo menos aqui de casa ele é meio zoadinho. A de tomate, eu coloquei o tomate na geladeira depois que eu preparei ele, pra ele não estragar, não tem nenhum probleminha. E ele foi apurando um pouco mais de sabor. Mas assim, não sei se vocês sabem, mas ó como é que é ela. Nossa, ó, o cheiro tá bom, hein? Mas espera aí. Não sei se vocês ouviram, mas tá um croque, uma delícia. Assim, na minha humilde opinião, tá uma delícia. Vou só provar essa, mas eu vou provar uma de tomatinho aqui, ó. Só pra falar que eu não tô provando. Não, eu tô até falando de boca cheia. Mas peraí, só escuta o som aqui, ó. Escuta esse cheiro. Eu nunca tinha feito com tomate cereja, mas eu achei muito interessante porque ele é meio, quando você dá uma mordida nele, ele dá uma explosãozinha de sabor, que ele solta um caldinho na sua boca, além do croque. E assim, o tempero foi bem simples, eu usei bem pouco sal, então não tá com gosto forte, não tá nada salgado. E vale a pena, gente. Eu até viraria pra mim, mas eu tô com a boca cheia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, faça essa receita. Marque a gente no Instagram e até a próxima. Tchau!